Uma coisa eu posso dizer sem o menor medo de estar equivocado: esse é o governo dos recordes. O primeiro recorde que ele bateu é o número de escândalos em um período tão curto de tempo. Afinal de contas, são apenas 2 meses de governo e nós já temos tantos recordes de tantos escândalos que antes mesmo de poder digerir um escândalo, eles já começam com outro. Eu acho que isso é uma espécie até de estratégia, né? Não deixar que as investigações e o debate sobre o escândalo se aprofunde bastante. Eles estão sempre criando novos escândalos. Você tem lá o ministro dos cavalos usando avião da FAB, você tem gente condenada assumindo cargos de altíssima importância no Congresso, inclusive ministérios, você tem a ministra das milícias, e é um escândalo em cima do outro. O último escândalo agora é a retomada de uma espécie de petrolão, só que agora com empresas de licitações de rodovias, né? Mas eu vou falar sobre outra coisa. Os indicadores desse governo estão se mostrando muito piores do que a pior projeção que nós havíamos feito em relação a deixar o crime organizado assumir a presidência de um país. Talvez estamos diante da única vez em que Paulo Guedes esteve equivocado. Ele disse que com o governo do Lula, o Brasil se transformaria numa Argentina em 6 meses e em uma Venezuela em 1 ano. Eu acho que em menos de 1 ano nós nos tornaremos uma Venezuela. E são os indicadores que mostram isso. Nós tivemos recentemente, só para relembrar rapidamente, o aumento dos impostos na gasolina, logo de cara, aumentando em até 10% lá na bomba, lá no usuário final. E a imprensa passando pano para isso. Voltamos com as invasões de terras e não só isso. Grupo terrorista MST invadindo até mesmo órgão do Estado. Mas isso não é terrorismo, isso é luta social. O número de invasões que nós tivemos até agora, nesses 2 meses, é maior do que dos 4 anos do governo Bolsonaro. Mesmo sem contar com o reajuste da gasolina, a inflação acelera em fevereiro, ou seja, a inflação já está acelerando mesmo sem contar com o aumento de 10% da gasolina. Mês que vem, nós vamos ter um avanço da inflação muito maior. E sabe o que isso causa? Vou explicar para você, principalmente para você que fez o L. Os empresários são as pessoas que geram emprego de verdade, porque o governo não gera emprego, são empresários, são os empreendedores, quem trabalha na indústria. Eles analisam esses dados e tomam decisão se eles vão investir mais na sua empresa ou não, se vão contratar, se vão treinar mais pessoas, se vão expandir os seus empreendimentos, se vão aumentar o seu estoque. E a leitura que todos os empresários estão tendo é que esse é o momento de retração, segura o dinheiro, demita. Sabe por quê? Porque esse governo está levando o país para um caos econômico. E isso é inegável. Por mais que a imprensa tente passar pano, falando que tá péssimo, mas não é fatal. Cara, é cada coisa que essa Miriam Leitão escreve, que a jornalista da CNN fala, que é a Bolsa de Valores perdendo, o dólar está subindo. E aí vamos falar o que está acontecendo. Esse governo criminoso precisa levantar a cortina de fumaça todo santo dia, usando Bolsonaro, porque o que eles não querem é que as pessoas façam uma comparação, e a comparação seria óbvia. Vamos lá. Lula é esmagado pelos números da economia desde o início de mandato e teme comparação com o governo Bolsonaro. Essa é a raiva desse ladrão. Ele está temendo, ele não quer que ele seja comparado com os primeiros momentos, os primeiros meses do Bolsonaro, até mesmo o momento durante a pandemia. O nível de confiança do comércio, do industrial, do empreendedor está igual ao pico da pandemia, onde todos nós estávamos trancados em casa e o desemprego estava batendo na casa dos 14%. Todos os indicadores mostram que esse governo veio para destruir não só a economia. Eu não vou nem falar das pautas de costumes agora, querendo legalizar a droga, querendo legalizar o aborto, querendo enfiar a ideologia de gênero dentro das nossas escolas, dentro das faculdades. Então só o trecho aqui, ó. A preocupação do presidente com os juros é política. Ele quer entregar algum resultado positivo na economia ainda em 2023, o que vai ser muito difícil, para melhorar sua popularidade. Lembrando, é o primeiro presidente da história que ao assumir tem mais rejeição do que aprovação. Isso nunca aconteceu antes. Isso é inédito. É difícil entender como uma pessoa com esse nível de rejeição conseguiu ser eleita. Mas a verdade eu entendo, você entende, todos nós entendemos, só não podemos falar para não sermos presos. E aí vamos falar do desemprego? Geração de empregos fica em 83 mil em janeiro, metade do registrado no mesmo mês de 2022. Preste atenção. Em janeiro de 2022, Bolsonaro gerou 160 mil novas vagas de emprego. O governo, ao facilitar o empresário, lembrando, o governo não gera emprego, ao facilitar e dar segurança para o empresário, os empresários geraram, as empresas, a indústria gerou 160 mil. Sob o governo Lula, caiu pela metade. Metade! Então nós estávamos acelerando o crescimento de empregos, agora caiu pela metade. Todos os indicadores mostram.
Isso não é opinião mais, são números. Mesmo que a imprensa tenta estuprar os números e as estatísticas, todos os indicadores mostram que o Brasil está em um processo acelerado de declínio, de colapso. Só não vê quem está completamente ideologicamente sequestrada. E é triste ter que falar isso, porque todos nós vamos sofrer. Nós estamos no mesmo barco. Eu não quero que o barco afunde para que a gente coloque outro capitão. Mas o caminho que as coisas estão indo está ficando cada vez mais difícil de refutar isso. Inclusive eu torço para que haja uma ruptura lá na quadrilha e eles coloquem essa porcaria do Alckmin como presidente, porque do jeito que as coisas estão indo a gente não dura. E pode vir um processo irreversível, já que o cara quer colocar mais criminoso no STF, como o seu advogado Zanin. Então assim, como todos os números estão gritando fracasso, ele precisa gritar Bolsonaro em todos os lugares que ele vai. O Lula fala mais sobre Bolsonaro do que sobre projetos dele. É isso, pessoal. Só para... Tava precisando extravasar isso aqui, porque é triste ver o que esse cara tá fazendo com o nosso país. Esse crime organizado. COS TV. O link tá aqui embaixo ou aqui em cima. Crie seu perfil, me siga lá e ganhe dinheiro deixando seus comentários. Tenha um excelente domingo. Um abraço.